período de pré-regime militar no Brasil, que abrange desde 1950 e o início dos 1960, foi marcado por desenvolvimento e crises, e foi o governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, que focou no desenvolvimento econômico, industrialização e construção de Brasília, mas também enfrentou alguns problemas econômicos como inflação e endividamento. Estabilidade política foi a breve presidente de Jânio Quadros, de 1961, que foi marcado por crises e sua renúncia. O governo de João Goulart estendeu-se de 1961 a 1964 e ficou marcado pela polarização entre esquerda e direita. A conspiração de civis e militares deu início a um golpe em 1964. João Goulart foi o 24º presidente do Brasil e seu governo estendeu-se de setembro de 1961 a abril de 1964, muito conhecido como Jango. O político gaúcho assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros, em um cenário de grande crise política. O governo de João Goulart foi um dos mais atribulados da história republicana do nosso país. O governo de João Goulart pode ser dividido nas fases parlamentarista e presidencialista. Os principais acontecimentos dele estão relacionados com a discussão em torno das reformas de base, reformas estruturais propostas pelo presidente e da conspiração golpista, que se realizou durante o mandato de Jango e resultou na sua destituição por meio do golpe civil-militar de 1964. O governo de Jango está inserido no período da Quarta República e ficou conhecido como a primeira experiência democrática do Brasil. Foi um movimento de agitação popular, envolvimento maior da população com a política, crescimento econômico e urbanização. As transformações em curso no Brasil refletiam diretamente no debate político e a ampliação das demandas políticas por democratizantes fez desse período um dos mais agitados politicamente em nossa história. Uma demonstração clara disso foi o crescimento dos partidos políticos em uma dimensão sem precedentes até então. Em 1961, Goulart era vice-presidente do Brasil e estava em uma missão diplomática na China, por ordem do presidente Jânio. Em 24 de agosto, o presidente anunciou sua renúncia à presidência, como parte de uma estratégia que visava um autogolpe. A estratégia de Jânio fracassou e a polêmica concentrou-se na posse do vice, João Goulart. E imediatamente, ministros militares anunciaram que se Goulart pisasse em solo brasileiro para tomar posse da presidência, seria preso. Isso deu início a uma crise política que durou 2 semanas e deixou o Brasil às margens de uma guerra civil. O que conservadores e militares desejavam era que Goulart fosse impedido de assumir a presidência. Entretanto, esse desejo de conservadores e militares foi tido como golpismo. Estipulava que a posse da presidência deveria ser transmitida ao vice-presidente. Assim, a posse de João Goulart era legal. O político trabalhista até pensou em renunciar também para que uma nova eleição fosse feita, mas a postura dos militares convenceu-o a resistir e lutar pela posse. O parlamentarismo durou por 14 meses do governo de Jango e foi abandonado quando a população manifestou seu desejo pelo presidencialismo realizado em janeiro de 1963. João Goulart teve seu papel neutralizado por conta das limitações que o sistema parlamentarista estabelecia ao presidente. Uma vez reintegrado aos poderes presidencialistas, João Goulart deu curso a um programa de reformas fortemente defendido pelas esquerdas brasileiras no começo da década de 1960. As esquerdas desejavam um amplo programa de reformas estruturais que fossem combater os estragos históricos do Brasil. Assim, o grande destaque do governo durante a fase presidencialista foram os debates das reformas de base, um programa de reformas nas seguintes áreas: agrária, tributária, educacional, urbana, eleitoral e bancária. O primeiro grande debate deu-se sobre a questão da reforma agrária, e foi o que travou o governo de Jango. A conspiração pelo golpe nasceu assim que João Goulart assumiu como presidente do Brasil e reuniu diferentes grupos, fosse de civis e fosse de militares. Assim, grandes empresários reuniram-se com grandes nomes das Forças Armadas e, financiados e apoiados pelos Estados Unidos, conspiraram para a derrubada de Goulart. O golpe civil-militar de 1964 foi o resultado dessa conspiração. Além disso, não houve resistência de nenhum dos grupos de esquerda mais influentes do Brasil. As ligas camponeses, o Partido Comunista, o Comando Geral dos Trabalhadores sequer esboçaram reação. A ação dos militares seguiu-se pelos dias seguintes e levou à deposição de João Goulart da presidência por meio de uma sessão parlamentar precedida por Auro de Moura.
Poucos dias depois, o general Humberto Castelo Branco foi eleito presidente do Brasil, e os militares já deram um tom de que seriam os próximos 21 anos do Brasil. Opositores foram perseguidos, políticos foram caçados e a tortura consolidou-se como prática. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim. Nasceu no Ceará, na cidade de Fortaleza, em 20 de setembro de 1897. Castelo Branco foi um dos principais articuladores do evento militar de 64, que depôs o presidente João Goulart, rompendo relações com Cuba e trazendo operações de limpeza, caçando comunistas e opositores da ditadura. Alegava ter como principal proposta pedir o avanço do comunismo, da corrupção e recuperar a credibilidade internacional do Brasil. Em 9 de abril de 64, o Supremo Comandante Militar, composto por Exército, Marinho e Aeronáutico, decretou o A1, Ato Institucional número 1, o primeiro de uma série de ALS que marcaram o período militar, entre perseguições políticas, exílios, prisões, fechamentos de sindicatos e partidos políticos e sentenças e assassinatos. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Arthur Costa Silva nasceu no dia 3 de outubro de 1899 em Taquari, no interior do Rio Grande do Sul. Filho de Aleixo Rocha da Silva e de Almerinda Costa e Silva, ambos portugueses, mais precisamente na Ilha da Madeira. Iniciou na carreira militar em 1912, quando entrou no Colégio Militar de Porto Alegre. Em 1922, ficou noivo de Yolanda Gibson Barbosa, filha do general Severo Correia Barbosa, seu professor na escola militar. Se casaram em 1925 e se tornou oficial general em 2 de agosto de 1952. Arthur era general quando se tornou presidente. Ele já havia comandado o Ministério de Guerra no governo de Castelo Branco. Arthur assumiu o governo no dia 15 de março de 1967. Seu governo foi marcado pelo crescimento para 15% do PIB e a renda capital para 10%. Costa e Silva assumiu o Brasil com uma inflação de 25% e deixou o governo do Brasil com 19%. O governo estava indo tudo bem, até quando foi declarado o AT5, ou seja, Ato Constitucional número 5, quando iniciou uma fase muito dura e brutal no regime militar brasileiro. E o partido do Arthur foi a Aliança Renovadora Nacional. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Nascido em Bagé, no Rio Grande do Sul, em 4 de dezembro de 1905, Emílio Médici foi o 28º presidente da República do Brasil. Ele governou o Brasil durante um dos períodos mais difíceis da história do país, com uma economia estável e uma sociedade dividida politicamente. Um dos aspectos mais notáveis do governo Médici foi o chamado milagre econômico, um período mais expressivo de crescimento do PIB brasileiro. Esse crescimento foi impulsionado por investimentos em infraestrutura, como a construção de rodovia e hidrelétricas, por incentivos do setor industrial. A propaganda oficial do governo foi outro traço marcante desse período. Médici utilizou amplamente os meios de comunicação para promover a imagem de um Brasil forte e próspero, disseminando o lema "Brasil, ame-o ou deixe-o", que buscava infundir um sentimento de patriotismo e de obediência ao regime. O fortalecimento econômico com o objetivo de promover o crescimento e a modernização do Brasil, e a promoção da imagem internacional do Brasil, que tinha o objetivo de posicionar o Brasil como uma potência regional na América Latina e como um aliado estratégico dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Assim como o presidente Costa e Silva, Médici também fazia parte de um partido político chamado Aliança Renovadora Nacional, que foi partido governista durante todo o regime militar brasileiro. Em junho de 1973, Médici indica Ernesto Geisel para sucedê-lo na presidência da República.
Em janeiro de 1974, o colégio eleitoral elegeu Geisel como presidente, marcando o início da transição para a democracia do Brasil, embora a democratização plena tenha ocorrido mais tarde. Médici deixou a presidência em 1974 e faleceu em 1805, aos 79 anos, na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência de problemas causados por um AVC. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Ernesto Geisel foi um político e militar brasileiro. Foi o 29º presidente do Brasil entre 1974 e 1979, sendo o 4º presidente da ditadura militar brasileira. Houve a transição do regime ditatorial para o regime democrático. Também foi durante essa gestão que o Brasil deu início a uma política neoliberal. Ernesto Geisel pertence à linha moderada das Forças Armadas, pois concebia o regime militar como transitório para assegurar o liberalismo no país. Durante o governo, Geisel iniciou a transição para a democracia liberal, que ele mesmo designou que deveria ocorrer de forma lenta, gradual e segura. A abertura política foi o processo de liberalização da ditadura militar que governou o Brasil, entre 1964 e 1985. Esse processo teve início em 1984, durante os governos Geisel e Figueiredo, terminando em 1988, com a promulgação da nova Constituição. Entre os anos de 1964 e 1974, o regime militar esteve na mão de 3 generais e viveu seu período de maior endurecimento, a partir da edição de uma série de atos institucionais. Castelo Branco, Costa e Silva e Médici promoveram um combate aos partidos, militantes e organizações de esquerda através da censura, da perseguição política e até de tortura e execução. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta. O governo do general Figueiredo foi marcado por uma enorme crise econômica e o processo de reabertura política do país. Uma das principais medidas tomadas por esse novo governo foi abolir o sistema bipartidário e realizar a anistia política dos militares e perseguidos políticos. Inicialmente, o projeto de anistia não iria beneficiar todos os envolvidos com crimes políticos. No entanto, o projeto de lei sofreu alterações que perdoavam todos os acusados de praticar tortura e devolvia direitos políticos plenos aos exilados. Com isso, o vice-presidente José Sarney foi o responsável por contornar os problemas econômicos do país e garantir o retorno das liberdades democráticas. A partir de então, iniciou-se um novo período na história política do Brasil, conhecido como Nova República. Nas eleições de 1985, o processo eleitoral foi disputado por 2 candidatos civis. Tancredo Neves, candidato apoiado pelos grupos democráticos, venceu o pleito. No entanto, o novo presidente não chegou a assumir o cargo devido às complicações de um câncer no intestino, que o levou à morte. Na área econômica, o governo Figueiredo sofria com as mazelas econômicas geradas pelo fim do milagre econômico. Delfim Neto foi mais uma vez convocado para assumir o cargo de ministro da Fazenda. Para superar as mazelas econômicas herdadas, o novo ministro largou o 3º Plano Nacional de Desenvolvimento. O pacote econômico acabou não surgindo efeito, pois nesse período a recessão da economia mundial barrava a obtenção de novos empréstimos. Esse processo da reorganização do cenário político brasileiro não era bem visto por toda a população. Os partidários do regime militar realizaram alguns atentados contra manifestações públicas e contra a abertura política. O maior desses incidentes aconteceu em uma festa do Dia do Trabalhador que ocorreu no Rio Centro. O militar morreu durante a explosão de uma bomba que seria supostamente plantada no palco de comício que acontecia durante a festa na área. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.
O regime utilizou a repressão violenta contra opositores políticos. Muitos foram presos, torturados e até mortos. Órgãos do DOI-CODE foram responsáveis por essas ações. O milagre econômico entre 1968 e 1973. O Brasil experimentou um rápido crescimento econômico conhecido como milagre econômico. O regime militar no Brasil, também conhecido como ditadura militar, foi um período autoritário que durou de 1964 a 1985. Esse regime começou com o golpe militar de 31 de março de 1964, que depôs o então presidente João Goulart. Durante esses 21 anos, o Brasil foi governado por uma série de presidentes militares e enfrentou uma série de mudanças significativas nos âmbitos político, social e econômico. O regime foi marcado por censura à imprensa, restrição aos direitos políticos, perseguição e tortura de opositores. A ditadura militar terminou em 1985, quando Tancredo Neves foi eleito presidente, marcando o início da redemocratização no Brasil. O regime militar no Brasil teve várias características marcantes, como o autoritarismo, onde o governo era controlado por militares sem eleições diretas para presidente. O poder era centralizado e decisões eram tomadas sem a consulta popular. A censura. Houve forte censura à imprensa, à música, ao teatro e às outras formas de expressão. Muitos artistas e jornalistas foram perseguidos e suas obras censuradas. Durante o ano de 1973, Chico Buarque e Gilberto Gil, compositores e cantores de Cálice, foram proibidos durante o show de cantar a música, pois faziam uma crítica à ditadura da época. Citar o Arroz à Grega é genial. Na época era muito comum que os jornais substituíssem as notícias importantes sobre as truculências dos militares por receitas culinárias. Chega hoje pudo cálice, 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 Pai, afasta de mim esse cálice. Chegou de vinho tinto de sangue, arroz à grega, para dar. Mas a grande pergunta é: ditadura militar ou regime cívico-militar? Bem, podemos chamar esse período de ditadura militar e também de regime cívico-militar, porque ainda tínhamos civis no governo e também, por mais que não votássemos para presidente, votávamos para senador, deputado estadual e federal, com a estratégia de dar a sensação de que ainda tínhamos liberdade política. E sim, em determinado momento foi uma ditadura, quando todos os direitos constitucionais foram destruídos no Brasil e as pessoas eram torturadas e mortas sem ao menos saber o motivo. Na década de 60, durante a Guerra Fria, o Brasil fazia parte do bloco capitalista, mas entre a população havia movimentos comunistas. Rolavam boatos de que esses comunistas iriam se unir à União Soviética. Na época, qualquer tipo de movimento desencadeava um título de comunista a você. Então, o povo paranoico começou a atacar o presidente João Goulart, que não se declarava comunista, mas tinha alguns ideais de esquerda, dando sugestões de reformas de base que a extrema-direita, na época numerosa, não era apta. A mídia era totalmente contra João Goulart, comemorando quando o regime militar ocorreu. Em março de 1964, um sindicato de marinheiros do estado do Rio de Janeiro, liderados pelo Cabo Ancel, se reuniu exigindo condições de trabalhos melhores e mudanças na liderança interna das Forças Armadas, declarando apoio às reformas de base. O ministro da Marinha mandou prender todos os revolucionários, mas os fuzileiros que foram aprisioná-los, convencidos, se juntaram ao movimento. Quando soube, o ministro renunciou ao cargo, sentindo-se impotente. João Goulart enviou o ministro do Trabalho para negociar com os marinheiros. Com isso, os militares ficaram descontentes ao verem um civil se envolvendo nesse tipo de assunto, e o presidente dando um jeito de um marinheiro não serem
punidos pela revolta. Bem, para entendermos o governo militar, é necessário ver a forma que eles pensavam e suas motivações. Na época da Guerra do Paraguai, em 1940, o exército brasileiro, por ser desorganizado, não funcionava direito. Então, os militares juntaram suas forças e durante a guerra passaram por cima das autoridades para formar um bom exército, assim se destacando na guerra. O governo brasileiro não deu a devida atenção a isso, deixando os militares descontentes e com o ideal de que o papel deles seria salvar o país, se sacrificando sempre que necessário, acreditando que um civil é egoísta e nunca conseguiria liderar o país honrando a pátria. No início do século XX, alguns militares foram estudar na Alemanha, onde era ensinado que o exército deve intervir de forma agressiva quando preciso. Eles acreditavam que iriam salvar o Brasil, acabando com a corrupção. Em 1930, João Goulart fez seu último discurso, completamente alterado após ingerir alta quantidade de álcool e consumir drogas ilícitas. Sem autoridade, os militares decidiram restaurar o país. O regime utilizou a repressão violenta contra opositores políticos. Muitos foram presos, torturados e até mortos. Órgãos do DOI-CODE foram responsáveis por essas ações. O milagre econômico entre 1968 e 1973. O Brasil experimentou um rápido crescimento econômico conhecido como milagre econômico. No entanto, esse crescimento não foi sustentável e levou a uma grande dívida extrema. O Ato Institucional número 5. Em 1968, o AI-5 foi decretado suspendendo direitos civis e políticos, fechando o Congresso Nacional e permitindo ao presidente governar por decretos. Propaganda oficial. O governo utilizou propaganda para promover uma imagem positiva do regime e para justificar suas ações, usando slogans como "Brasil, ame-o ou deixe-o" eram comuns. A infraestrutura. Houve grandes investimentos em infraestrutura, como a construção da rodovia transamazônica e a usina hidrelétrica de Itaipu.